Amém? Amém? Você que não encontrou ainda, diga aleluia. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo 22, que diz assim, tem por título a parábola das bodas. Versículo 1 diz assim: Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas de seu filho, e enviou-lhes servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde as bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu tráfico. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolarizou-se, e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidais para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestido de núpcias. E disse-lhe: Amigo, como entrastes aqui, não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dente, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Você pode glorificar o Senhor por essa palavra? A igreja pode se acomodar, tomar os seus assentos. Irmãos, eu prometo que serei breve naquilo que o Senhor gerou em meu coração, mas eu quero ser profundo de uma maneira que você possa compreender também aquilo que o Senhor Ele quer falar conosco nessa noite. Amém? Eu quero fazer uma simples oração. Você pode permanecer assim sentado no seu lugar como estás, mas fale com o Senhor nessa noite. Senhor, nosso Deus e Pai, ó Deus, neste momento, Senhor, nos encontramos aqui perante a Tua presença e perante também a Tua santa e gloriosa palavra. Senhor, a Tua palavra é aquela que tem poder de levantar o caído. Senhor, a Tua palavra é aquela que tem o poder de curar o enfermo. Senhor, a Tua palavra é o que traz o renovo para as nossas vidas. Senhor, a Tua palavra é o que faz a chama reacender em nosso coração. Senhor, a Tua palavra é o pão que nos alimenta. Senhor, a Tua palavra é a água que sacia a nossa sede. Senhor, a Tua palavra é aquilo que nos fortalece. Senhor, a Tua palavra é aquilo que nos traz a esperança. Senhor, por isso, através, Senhor, da Tua gloriosa palavra, que o Senhor venha falar com a Tua igreja de uma maneira poderosa, de uma maneira especial, ó Deus, porque o Senhor conhece cada coração, ó Deus, o Senhor conhece cada vida que adentrou aqui nessa noite, e a Tua palavra, ela é capaz de sondar e revelar as profundezas das intenções do coração. Ó Deus, por isso, através da Tua palavra, Senhor, fale conosco, ó Deus. Obrigado, permaneça conosco. Amados, estamos aqui diante de uma palavra, uma parábola de Jesus. Interessante que Jesus, ele quando tinha algo para explicar para alguém, Jesus, ele quando tinha uma lição para explicar para alguém, mas ele entendia que o ouvinte, ele não tinha uma capacidade ainda de entender os mistérios que Jesus, ele queria revelar. Jesus usava então por meio de parábolas, para tentar simplificar o entendimento do ouvinte. Mas antes de adentrarmos aqui acerca desta parábola de Jesus,
precisamos entender um pouco do início de tudo. Aqui já foi falado acerca do Gênesis, onde Deus, pelo poder da sua palavra, Ele começou a criar as coisas. Deus, Ele pelo poder da palavra, Ele criou os céus, Ele criou também a terra, Ele criou os seres viventes. Mas diferente de toda a criação, quando Deus ele chega no homem, Ele não cria o homem pelo poder da palavra, mas Deus ele forma o homem. É diferente. Deus ele forma o homem à sua imagem e semelhança. Do pó da terra, Deus ele forma o homem. Bem sabemos também que Deus ele permite que o homem ele seja tomado por um profundo sono. Deus agora, através da costela do homem, Ele forma a mulher. E agora temos o homem e a mulher no jardim que Deus plantou no Éden. E colocou o homem para cultivar, para lavrar a terra. Deus ele colocou o homem ali para cuidar de tudo aquilo que o Senhor criou. Aqui já foi falado também acerca de Nabote, que ele recebeu um algo. Agora imagine tudo aquilo que o homem e a mulher recebeu de Deus. Agora imagine todas as grandezas que Deus criou. E o que Deus ele tinha pedido para o homem foi apenas que o homem guardasse e lavrasse a terra. E bem sabemos que o inimigo agora usa de uma serpente. O inimigo ele vem com uma sutileza, querendo mostrar para a mulher que se ela desobedecesse um dos mandamentos de Deus, ela não seria punida. Eu já quero abrir um parênteses aqui nessa noite e te dizer, cuidado com a sutileza de Satanás. Satanás ele não vai chegar para você apresentando as suas garras. Satanás ele não vai chegar para você apresentando a sua imagem de anjo caído. Mas muitas das vezes Satanás ele vai chegar para você com sutileza. E sabe qual é o objetivo de Satanás? É fazer você perder tudo aquilo que o Senhor conquistou para você. Olha que interessante, o homem agora cai. O homem ele peca. Ele desobedece. E como já foi falado, o homem ele se viu nu, a ponto de ele fazer para si um avental com folhas de figueira, porque ele queria se esconder da presença de Deus. E eu quero dizer algo para você, e lá na frente você vai entender. Ninguém que está nu consegue ter um relacionamento com Deus. Eu estou falando isso daqui espiritualmente. Ninguém que está sem vestes espirituais consegue ter um relacionamento com Deus. E o homem, após o pecado, após ele enxergar, ele vê a sua nudez, a palavra fala que ele faz para si agora um avental com folhas de figueira. A consequência do pecado do homem foi a expulsão dele e da mulher do jardim. Eles tinham tudo para usufruir. Eles tinham o direito de usufruir de tudo aquilo que o Senhor ele tinha construído, ele tinha criado. Mas agora esse direito foi perdido. O pecado na minha e na tua vida, ele vai tirar alguns direitos que o Senhor Jesus ele conquistou na cruz do Calvário por mim e por você. E agora no momento que o homem está sendo expulso do jardim, olha que interessante. A palavra fala que Deus ele veste o homem. Que Deus ele pega uma veste feita com pelos de animais e coloca sobre o homem. Olha que interessante. Conforme você for entendendo o que Deus está falando ao seu coração, vai glorificando a Ele. Porque Ele vai falar com você nessa noite. Após o pecado, o homem se viu nu. Eu e você, para entendermos uma história, precisamos chegar até o final dela. Eu e você, para entendermos algo, precisamos chegar até o final para poder entender. Mas Deus, Ele no início de tudo, Ele já entendia o final. Deus, Ele quando estava criando tudo no início, Ele já sabia como seria o final. E agora o homem se encontra nu. O homem está sendo expulso do jardim. E agora Deus, Ele pega uma veste feita com pelo de animais e coloca sobre o homem. E eu pergunto para a igreja, para existir aquela veste feita de pelos de animais, um animal teve que morrer. Um animal teve que ser sacrificado. Deus naquele momento estava mostrando o que ia acontecer lá na frente com o homem.
Deus naquele momento estava falando para Adão e para Eva: Adão, eu construí tudo isso para vocês, vocês rejeitaram. Adão, eu criei tudo para vocês usufruírem, mas vocês rejeitaram. Neste momento vocês estão perdendo o direito que eu dei para vocês, mas eu não vou deixar vocês desamparados, eu não vou deixar vocês nus. Mas entenda uma coisa aqui: um ser inocente foi sacrificado para vocês serem vestidos neste momento. Deus, no início de tudo, já estava mostrando para o homem o que ele ia fazer lá na frente. O sacrifício de um ser inocente para garantir que o homem não ficasse desprotegido, não ficasse desprovido, não ficasse sem vestes. No início de tudo, Deus já nos mostrou isso. E quando paramos para analisar, eu quero me ater nisso daqui. Hoje, as vestes, ela simboliza status. Hoje, por uma veste, se bem que está bem difícil, mas por umas vestes você conhece alguém. Quando vemos uma pessoa bem arrumada, de terno, gravata, logo pensamos, logo assimilamos, pode ser crente. Mas antigamente as vestes, ela tinha um outro significado, ela tinha um significado mais pesado. Por uma veste, antigamente você sabia se aquela pessoa era escravo ou não. Por uma veste, naquele tempo, você sabia se uma pessoa estava prestes a se casar ou não. E quando olhamos para a Bíblia Sagrada, podemos ver um exemplo de José. José, ele foi alvo de inveja, sabe por quê? Porque ele recebeu uma veste diferenciada. José, ele foi alvo de inveja porque ele recebeu do seu pai uma túnica colorida. E ela não era só colorida, ela era também longa. E naquele tempo a túnica colorida, ou seja, uma túnica de destaque, uma túnica diferenciada, uma túnica um pouco mais comprida, não poderia ser entregue para qualquer um. Uma veste antigamente, ela custava um preço muito caro. E no momento que Jacó entrega para José uma túnica diferenciada, ele estava dando naquele momento para José o destaque de todos aqueles irmãos. Ele estava destacando ele dos demais. E aquela túnica, ela deveria ser entregue para o primogênito. E José não era o primogênito. Talvez eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Talvez você tenha sofrido algo de algo de inveja, como já foi falado aqui. Sabe por quê? Porque o Senhor, ele tem algo maior na tua vida do que ele tem nos outros. Talvez o Senhor, ele tem algo especial na tua vida que ele não tem na vida dos demais. Se você recebeu algo grande da parte do Senhor, entenda uma coisa nessa noite: você será alvo de inveja, irão se levantar contra você, mas aquilo que o Senhor produziu para você não cabe em mais ninguém, porque tem a tua medida, foi feito para você. A unção que ele te deu, as pessoas podem invejar, mas é sua. Aquilo que ele colocou na tua mão, as pessoas podem invejar, mas é teu. A família que Deus ele te deu, as pessoas podem sentir inveja, mas ele te deu, é propriedade sua. Bem sabemos tudo que José sofreu por causa de uma túnica, por causa de uns sonhos que ele contou. José, ele foi jogado no buraco, na cisterna. José, ele foi para ser escravo, ele foi vendido como escravo. Ele foi acusado. A túnica que ele tinha ganhado, ele já não tinha mais. Sabe qual que era as vestes de José agora? Veste de escravo. Veste de uma pessoa que tinha cometido um crime. Mas um dia a misericórdia de Deus, ela chegou sobre a vida de José. E as promessas de Deus, ela começou a se cumprir na vida de José. Talvez você já está começando a entender o que Deus está falando com você. Talvez se você olha para as tuas vestes hoje, você se sente como escravo. Você olha para as tuas vestes hoje, você não vê a túnica que Deus ele preparou para você. Mas calma, que o tempo dessas vestes, ela tem tempo determinado. A veste que você irá vestir é veste real, porque você vai entrar no palácio. Aquela veste de escravo, José, ele teve que se despir. Agora José, ele se veste de uma veste real para entrar diante de Faraó. Quando olhamos para as vestes, existem muitas pessoas que falam que Deus ele
não está nem aí para as vestes. Eu não estou aqui para pregar usos e costumes, não. Mas de acordo com a Bíblia, Deus ele se importa com as nossas vestes. Quando Deus ele institui o seu culto, quando Deus ele institui o tabernáculo, Ele fala como que teria que ser as vestes do sacerdote, as vestes do sumo sacerdote. Em Levítico 6, veremos quando o sacerdote ele tinha aquela obrigação de manter a chama acesa no altar. A palavra fala que ele tinha que se vestir como linho, de linho. Linho era um material muito caro, um tecido muito caro. E a palavra fala que o sacerdote ele tinha que se vestir de linho, adentrar no altar, remover a cinza do altar. Ele tinha que pegar aquela cinza do altar, levar para fora do arraial. Aí ele tinha que tirar as vestes que ele tinha utilizado no altar, colocar umas outras vestes, porque ele precisava manter o fogo aceso no altar. Você precisa manter o fogo aceso no altar. Você precisa manter o fogo aceso no altar. Se tiver sujeira, o fogo se apaga. Se faltar lenha, o fogo se apaga. Mas o fogo ele precisa arder continuamente sobre o altar. Aqui vemos que Deus ele se importa com as vestes. As vestes também ela era usada para expressar um sentimento. Vemos Jó, quando Jó recebeu a notícia, ou seja, as notícias, que seus filhos tinham morrido, que ele tinha perdido seus animais, que ele estava doente. A palavra fala que a mulher de Jó chega até Jó e fala assim: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Quantas pessoas não chegou até você e falou: para que ir para a igreja hoje? Para que continuar com essa fé nesse Deus? Porque muitas das vezes achamos que a nossa fé em Deus ela está relacionada a ganhar. Mas a nossa fé em Deus, a fé verdadeira em Deus, ela também está relacionada a perder. Porque no momento que levantamos as nossas mãos e aceitamos ao Senhor Jesus como nosso suficiente Salvador, o nosso eu, ele tem que ser morto todos os dias. Devemos renunciar às nossas vontades. Devemos renunciar à nossa carne. Então a nossa fé, a fé verdadeira em Cristo, também está relacionado com perder. E Jó olha para sua mulher e fala assim: mulher, você fala como uma louca. Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu também eu voltarei para lá. E a palavra fala que naquele momento Jó, ele pega e rasga as suas vestes. Ele se cobre com um pano de saco, ele coloca cinza sobre a sua cabeça. Há momentos na minha e na tua vida, momentos de dor e sofrimento, que as nossas vestes elas serão rasgadas. E quando ele estava rasgando aquelas vestes, ele estava mostrando para as pessoas que estavam vendo ele: agora na minha vida se inicia um ciclo de sofrimento. As vestes rasgadas. As vestes rasgadas também é sinônimo de humildade, sinônimo de reverência. Mas o próprio Jesus, ele disse assim: eu não quero que vocês rasguem as vossas vestes, eu quero que vocês rasguem os vossos corações. Deus ele precisa de corações quebrantados diante da presença dele. Deus ele precisa que chegamos diante dele com humildade, dizendo: Senhor, somos pecadores, não somos dignos, mas precisamos de ti. As vestes elas serviam também para expressar sentimentos. E o interessante é que quando olhamos, podemos analisar e começar a entender que as vestes elas tinham uma importância. A maioria das pessoas, elas tinham apenas uma veste. Uma veste. Aqueles que tinham uma condição melhor tinham duas vestes. E as vestes eram de cor comum. Se a gente analisar a história, veremos que a maioria das vestes eram de cor, aquela cor pastel, cor parda. Mas tinha duas ocasiões
que era necessário colocar vestes novas. Primeira, adoração ao templo. Nunca poderia adorar o Senhor, até mesmo o ofertante, ele não poderia ir ao templo, oferecer a sua oferta a Deus com a sua veste cotidiana. Se ele intentasse em seu coração que ele iria ofertar a Deus e ele não tivesse uma veste nova para pôr, antes de chegar no templo, ele tinha que passar pela lavanderia. Ele tinha que efetuar a lavagem das suas vestes. Tanto é que em Jerusalém a lavanderia era antes do templo. Porque para chegar no templo tinha que chegar com as vestes limpas. Para chegar no templo e oferecer um culto e prestar um culto a Deus, teria que estar com as vestes limpas. E o interessante é que só pessoas de destaque tinham vestes coloridas, tinham vestes na cor púrpura, na cor vermelha, só pessoas de destaques. Escravos geralmente tinham vestes curtas, um pouco mais abaixo do joelho. Pessoas que faziam um serviço braçal. Agora aquelas pessoas que já tinham uma capacidade financeira um pouco maior, tinham vestes mais longas. Então as vestes, elas simbolizavam muito naquela época. As vestes, ela dizia muito sobre uma pessoa. E a pergunta que eu faço para a igreja do Senhor nessa noite: como está as tuas vestes? Como está as tuas vestes? As tuas vestes estão brancas? As tuas vestes estão manchadas? As tuas vestes precisam de uma limpeza, precisam passar pela lavanderia? Ou as tuas vestes estão prontas para o culto a Deus? Oh, glória! E o interessante é que temos uma passagem também acerca de um discípulo que é bem conhecido por nome Pedro. A palavra fala que após Pedro ele negar Jesus, após a morte de Jesus, toma-se dentro de um coração de Pedro uma grande frustração. Imagine só, um dos discípulos de Jesus, aquele discípulo que andou sobre as águas, aquele discípulo que teve a capacidade de andar sobre as águas, aquele discípulo que viu Jesus fazer diversas maravilhas, um discípulo que teve a sogra curada por Jesus. Esse discípulo nega Jesus. Esse discípulo nega Jesus. Jesus, ele foi crucificado, e Pedro agora ele quer fugir do chamado de Deus. Pedro agora ele quer voltar para a sua rotina que ele tinha antes de encontrar com Jesus. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite: por mais que você queira voltar a fazer aquilo que você fazia antes de ter um encontro com o Senhor ele vai atrás de você. O Senhor ele vai te encontrar. Porque a própria palavra de Deus fala que aquele que coloca a mão no arado não pode retroceder, não pode olhar para trás. E Pedro ele fala: eu vou pescar. Bem conhecemos a história. Pedro ele pescou a noite inteira e não pegou nada. E sabe o que Pedro fez? Pegou as suas vestes e se despiu. A palavra fala que quando Jesus ele chega na praia, que Pedro escuta a voz do mestre, automaticamente ele coloca as suas vestes, porque ele entendeu que para ter um encontro com o Senhor ele não poderia estar nu. Porque ele entendeu que para ter um encontro com o Senhor ele não poderia ser de qualquer jeito, não poderia ser sem veste. Então Pedro naquele momento ele se veste e se lança no mar. Olha novamente aí as vestes. E quando chegamos aqui na parábola a qual lemos, vemos um homem dando a festa de bodas para o seu filho. Em Lucas capítulo 14, vai falar também acerca da grande ceia, a mesma parábola. Vemos aqui que o homem ele preparou tudo com antecedência antes de enviar os convites. O homem preparou aquilo que seria de alimento, preparou as bebidas.
Aí então ele começou a convidar as pessoas. E o interessante é que aquelas pessoas que ele convidou, as pessoas começaram a se negar a ir a essa festa. As pessoas começaram a dar desculpa, um dizendo: eu tenho campo para cuidar. Outro dizendo: eu comprei uma junta de boi, eu preciso ir experimentar. Outro dizia: eu me casei, eu não posso ir. Entenda uma coisa nessa noite: o convite Deus ele já fez, você vai se você quiser. O convite a você Jesus ele já fez, você aceita se você quiser. E aqueles que foram convidados, nenhum quis ir. Aí o Senhor da festa falou: então sai pelas ruas, pelos valados, pelos becos. Quem você achar você traz, não importa se é bom ou se é mal. Sabe por quê? Porque se você não quiser aceitar e fazer aquilo que o Senhor tem para você fazer, Deus ele levanta outro no seu lugar para fazer. Se você não quiser aceitar o chamado que Deus tem na tua vida, a obra de Deus ela não vai ficar parada. Deus ele levanta outro no teu lugar para fazer aquilo que você não quis fazer. E a palavra fala que a casa se encheu. A casa que estava vazia agora está cheia. E o dono da festa, ele foi fazer uma inspeção pela casa. E no momento que ele começa a andar e olhar para os convidados, ele repara que tem um sem as vestes nupciais. Ele repara que tem um que as suas vestes não estão de acordo com o local e com a cerimônia. E ele começa a se questionar: como que você entrou aqui dentro? E a ordem foi a seguinte: amarrai os pés, amarrai as mãos e lançai nas trevas exteriores, porque ali haverá pranto e ranger de dente. Entendam algo aqui, eu já quero finalizar. Quando uma pessoa fazia as bodas, e no momento que ele ia fazer o convite, ele levava também e entregava para o convidado da festa as vestes nupciais. Então esse homem, quando ele fez as bodas, e no momento que ele chegou nos convidados, para todos que foram convidados, sem exceção, ele entregou também as vestes nupciais. Sabe por quê? Porque ele entendia que muitos dos convidados não tinham capacidade de ter vestes nupciais. Porque ele entendia que muitos dos convidados não tinham capacidade de lavar as suas vestes. Então ele, no momento do convite, ele entregava também as vestes nupciais. E aquele homem, quando ele entra naquela festa sem as vestes nupciais, ele estava desprezando tudo aquilo que aquele homem fez por ele. Todo o sacrifício que aquele homem fez por ele. Eu quero te dizer uma coisa, e eu já aplico a mensagem também. Eu e você estávamos nus, como Adão, como Eva. Eu e você perdemos o direito que tínhamos. Mas a palavra fala de um homem que estava centrado à destra de Deus Pai, rodeado de poder e glória. As suas vestes eram vestes de glória. Os anjos ao redor do trono, voando e dizendo: Santo, Kadosh, 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 Kadosh. E este homem, ele não teve usurpação de ser igual a Deus, mas ao contrário, ele se despiu, ou seja, ele tirou todas as suas vestes reais e se fez homem, e se vestiu como homem. Nasceu de uma mulher, cresceu, sentiu as nossas dores,
foi acusado, foi apontado, foi afrontado. Carregou uma cruz pesada. Uma cruz que era para mim e para você carregar. O peso não estava na madeira, não. O peso estava no meu e no seu pecado sobre as costas de Jesus. O rosto dele foi cuspido. Em sua fronte, em sua cabeça, colocaram uma coroa de espinhos. Recebeu chicoteadas, foi caluniado. E a palavra fala que ele foi pregado na cruz. As vestes dele, sabe o que fizeram? Arrancaram, deixaram o meu e o seu Jesus na cruz nu, como sinal de vergonha, sinal de desprezo. E sabe o que fizeram com as vestes de Jesus? Lançaram sorte, começaram a zombar dele. E Jesus, ele morreu na cruz para mim e para você. Jesus, ele se despiu da veste de glória dele para vestir eu e você novamente. O cordeiro foi morto, Jesus foi o cordeiro morto. E o cordeiro foi morto para dar uma veste nova para mim e para você. Talvez você entrou aqui nessa noite com as vestes manchadas. Talvez você entrou aqui nessa noite se sentindo nu. Mas a palavra fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É o sangue de Jesus que torna as nossas vestes brancas como a neve. E nos dá a legalidade de entrar no templo e adorar a Ele. O sacrifício de Jesus, ele foi perfeito na cruz. Ele te vestiu de novo, ele colocou vestes novas em você. Hoje você tem legalidade de entrar na presença dele. Hoje você tem legalidade de cultuar ele. Talvez as tuas vestes estavam sujas, mas o sangue de Jesus, ele purifica as suas vestes. O sangue de Jesus tem poder para te purificar de todo o pecado. É o sangue de Jesus. Não é sangue de touro, não é sangue de bode, não é sangue de galinha preta, mas é o sangue do Cordeiro imaculado. Glória, santo é o Senhor, aleluia. Como estão as tuas vestes nessa noite? Agora entende isso aqui. Com a morte de Jesus na cruz, Ele te fez um convite. E com a morte dele na cruz, Ele entregou na minha e na tua mão as vestes nupciais. Naquele grande dia, não teremos desculpas para não participar das bodas. Porque as vestes nupciais, o Senhor, Ele já entregou nas nossas mãos. O Senhor, Ele já entregou nas minhas mãos. O Senhor, Ele entregou na tua mão também. Finalizo aqui. Quero deixar apenas Apocalipse aqui para a meditação da igreja. Apocalipse 3. Vamos ver o que está escrito em Apocalipse 3. Apocalipse 3. A partir do versículo 4 diz assim: mas também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram os seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
vestes brancas. Vestes brancas. O Senhor, Ele conquistou na cruz vestes brancas para mim e para você. Sabe qual que é a missão de Satanás? É fazer você manchar as tuas vestes. É fazer você sujar as suas vestes. É fazer você tornar essas vestes brancas, vestes imundas. Mas o sangue de Jesus, que nos purifique de todo pecado. Eu finalizo dando um exemplo aqui para você. Quem que nunca viu no mundo animal, aquele animal, aquela ave por nome de garça? Já viram falar da garça? Aquele animal de penas brancas, de patas longas. Sabe aonde é o seu habitat? Na lama, em manguezais, lugares sujos. Sabe aonde ele se alimenta? Da lama também, de lugares sujos. Sabe aonde ficam as suas patas? Na lama, em lugares sujos. Mas e as suas penas? Permanecem brancas. Você nunca verá uma garça rolando na lama igual os porcos. Você nunca verá uma garça tomando banho de lama igual os porcos. Sabe por quê? Porque estamos vivendo num mundo sujo, em um mundo contaminado. Mas o nosso alvo é o céu. E para entrar nas regiões celestiais, só vai entrar quem tiver com as vestes brancas, purificadas pelo sangue de Jesus. Amém? Eu louvo a Deus e agradeço a minha oportunidade nessa noite. Amém? Glórias! Cadê as garças aqui essa noite? Cadê as garças? Aleluia! Cadê os perna fina que vai entrar no céu? É melhor ter a perna fina entrar no céu do que ter perna grossa e ficar na terra, né? Glória a Deus. Queridos, Pastor Beto vai ministrar a Santa Ceia. Eu tinha combinado com os pastores, cada um vai estar ministrando uma ceia aqui. Cada ceia, os pastores de outra congregação vai estar dirigindo a ceia aqui, tá bom? Ministrando a ceia. Então, neste momento, fica por conta aqui do pastor Beto. Amém? Pastor, tenha bondade. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Que Deus venha abençoar a todos nessa noite, por esse momento tão maravilhoso que é a Santa Ceia do Senhor. E eu sempre digo na nossa congregação que é um dos melhores cultos, o melhor culto que nós temos, amém? E eu convido você para se colocar em pé nessa noite. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 11, do versículo 17, para nós estarmos meditando da palavra de Deus nessa noite. E que o Espírito Santo de Deus, glória a Deus, está conosco. Nós vamos estarmos participarmos do corpo e do sangue do Cordeiro. Amém? Todos acharam? Deus abençoe o nosso pastor presidente, a nossa pastora, amém? Todos os obreiros, pastores, amém?